corpo vertebral em si, os discos, que é uma estrutura que separa uma vértebra da outra. Então, para que não haja impacto de uma vértebra na outra, a gente tem o disco que faz o amortecimento dentro ali dos seus padrões de movimento, tá? Então, tem o disco que faz esse papel de amortecer o impacto de uma vértebra na outra. Saindo aqui de uma vértebra na outra, tem o disco, nós temos os nervos, né? Passando atrás da vértebra, nós temos a medula, que sai aqui do epicrânio e ela vai até o final da nossa coluna lá no sacro. E então, o que acontece? Atrás dessa estrutura tem a medula, né? E as raízes nervosas, que é para onde saem os nossos comandos de movimento, tá? Lombar, então, saem os comandos de movimento das pernas, certo? E os ligamentos, que também unem uma vértebra na outra. O que acontece? 25% do nosso comprimento, da nossa altura, ele é constituído da coluna vertebral, 25% é constituído pelos discos, tá? Então, quando esse disco ele se degenera, nós acabamos perdendo nosso comprimento. Por isso que às vezes a pessoa fala, nossa, à noite parece que eu tô mais baixa do que a hora que eu, acordei. O que acontece? A gente passa o nosso dia todo em pé, a gravidade está impactando sobre nós e com isso os discos vão se desidratando, eles vão perdendo a altura deles, certo? E aí o que acontece? Quando eu tenho uma dor lombar, eu posso estar tendo um acometimento nessas diversas estruturas, tá? Então eu posso ter, por exemplo, um problema ali na minha vértebra mesmo, um desgaste nessa vértebra, uma osteoporose, tá? Então osteoporose as pessoas associam muito ao fêmur, sim, é um dos ossos que mais sofrem pela osteoporose, mas as vértebras também sofrem esse processo de degeneração, então elas se desgastam sim, podem sofrer fraturas, normalmente costuma ser bem grave. Nós temos as artroses, que é quando a degeneração ela é na articulação das vértebras, então ela não acomete todo o corpo vertebral, mas sim ali o finalzinho da vértebra, tá, do osso. Nós temos, com as artroses, a gente acaba tendo um outro processo decorrente dela, que são os osteófitos, mais conhecidos, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, de bico de papagaio, né? Então, os osteófitos são os bicos de papagaio, geralmente uma consequência da artrose, da osteoporose. Sim, Rosana, fibromialgia, muitas vezes as dores na coluna também, a gente vai chegar lá, né? Das causas, mas a fibromialgia também pode ser uma das causas de dor na coluna, né? Que a fibromialgia, ela acaba impactando ali em vários outros pontos, né, do seu corpo, mas a fibromialgia também, tá? Então, o osteófito, a artrose, a osteoporose eu falei. Agora eu vou entrar no principal, que é hérnia de disco, tá? Aqui no estúdio, acredito que 70% dos nossos alunos, maioria, tá? A gente trata hérnia de disco. A hérnia de disco, ela tem vários estágios, tá? Então, às vezes a pessoa faz um exame, uma ressonância, uma tomografia, daí ela passa no médico e aí ele sai lá no exame, uma protrusão do disco. Aí a pessoa fala, que ótimo, eu não tenho hérnia de disco, tá? Na verdade, isso é uma forma de cada profissional se posicionar de acordo com ali o laudo médico, mas uma protrusão é sim já um estágio de hérnia de disco, tá? Então a gente começa com abaulamento, é um primeiro estágio da hérnia de disco. O primeiro disco começa a se degenerar, assim como a vértebra, o disco também sofre desgaste, tá? Ele vai perdendo o seu núcleo, que é uma estrutura gelatinosa. Então o disco, a gente tem um anel fibroso, ele parece uma cebola, uma rodela de cebola, tá? Ele tem várias camadas. Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui uma foto para vocês terem ideia do que eu tô falando. Ele parece uma rodela de cebola. E aí, dentro dele, nós temos o núcleo, que é composto de aqui dá para ver bem.
Então, ó, isso daqui, corpo vertebral, e aqui esse rosinha é o núcleo, em roxo é o disco, e em roxo é o núcleo, tá? Quando essa estrutura ela começa a se degenerar, a gente começa a ter esse núcleo. Ele começa ficando gasto, e é esse núcleo, ou ele pode ir ressecando, secando esse líquido que tem dentro dele. A gente vai ter aí uma dificuldade em amenizar os impactos da coluna, ou ele pode extravasar. Então, esse líquido que está aqui dentro, ele começa a romper o disco, tá? E aí ele começa geralmente a extravasar lá para trás, onde a gente tem a nossa medula e as raízes nervosas que saem dela. Aí é problema, tá? Então, o que acontece? Os vários estágios da hérnia de disco. A gente começa, então, com essa degeneração do disco. Aí tem o abaulamento discal, que é quando o disco começa a se abaular. Geralmente ele vai para posterior, como eu disse, onde a gente tem a medula. Aí vem a protrusão discal. E aí vem a hérnia de disco mesmo, que é quando aquele núcleo que eu mostrei para vocês rompem ali a estrutura, o anel fibroso. E aí ele pode ou não, por isso que tem pessoas que têm hérnia de disco e tem muita dor, tem pessoas que, né, não tem tanto. Porque se esse núcleo ele rompe o anel fibroso e ele toca uma raiz nervosa, gente, é muita dor, porque a raiz nervosa ela é altamente vascularizada e ela é muito sensível, exatamente. E aí fica aquela dor constante e para algumas pessoas uma dor muito forte, tá? E pode piorar ainda, tá? Essa protrusão, essa hérnia de disco que ela tá ali comprimindo o nível, a raiz nervosa, ele pode se romper. E se ele rompe, aí ele atinge o canal medular, tá? Se ele atinge o canal medular, ele pode ocasionar, né, consequências muito mais graves, certo? Então, a sintomatologia é de acordo com o nível da hérnia de disco, do processo ali degenerativo. Quanto mais degenerado, mais sintomas você vai ter. Então, ela pode começar com uma dor localizada, como eu mostrei ali na Carol, acho que agora não precisa, Carol, nessa região da lombar, tá? Ela pode ter uma dor irradiada, dependendo do quanto esse núcleo está comprimindo a raiz nervosa. Então, ela pode descer pelo membro inferior inteiro. Ela começa aqui do glúteo e aí ela vai descendo por toda a perna, muitas vezes chegando até a planta do pé. Às vezes ela pega o membro inferior inteiro, tá? Tem pessoa que mesmo lá desde a lombar, tá? Vai até o final. Ou às vezes ela sente em alguns pontos, nossa, com uma dor, né, na minha coxa lá atrás, tá doendo a coxa inteira, ou tá doendo a panturrilha, ou tá doendo a planta do pé, tá? Depende muito de pessoa para pessoa. Formigamento, então aquela sensação da perna formigando, né, a parestesia, e até a sensação de dormência. A pessoa muitas vezes ela sente que o membro dela tá sem capacidade de se movimentar, tá? Ele tá ali dormindo mesmo, ela perde a sensibilidade no membro inferior, tá? E em casos mais graves, a pessoa pode realmente perder a força da perna, tá? É como se a perna não estivesse ali, é um caso bem grave. E também o caso, né, mais extremos, a incontinência urinária. Ela não consegue segurar, tá, o esvaziamento da bexiga. Então é um caso bem grave. Geralmente nesses casos já é cirúrgico mesmo. Aí o procedimento tem que ser cirúrgico, tá? Quando a gente está nesses estágios iniciais, o Pilates, o exercício físico, costuma resolver muito, porque ele vai tratando a causa, né, do problema. O que levou aquele indivíduo a desenvolver esse problema? Porque o que a gente vê é que cada um, por isso a gente fala que não tem receita de bolo. As pessoas falam o que tem que fazer para tratar uma hérnia de disco, uma dor lombar. Não tem receita de bolo. Então, quando o aluno chega aqui para nós, para a gente realizar um diagnóstico, a gente vai ver o histórico da pessoa, né? Então, você percebe que o tratamento, a evolução do tratamento tem muita diferença de um indivíduo sedentário, por exemplo, ou uma pessoa mais fisicamente ativa, né? Tem diferença.
a característica dos sintomas, né? Uma região mais afetada, qual momento do dia essa pessoa sente dor, não, eu acordo com dor, ou não, só vou sentir a dor à noite, eu passo o dia bem, a hora que eu paro, à noite que eu termino o meu dia de trabalho, aí sim vem a dor. Então, todo esse conjunto, né, de avaliação é que vai nos direcionar para um tratamento. Como a gente está falando, 70% dos nossos alunos aqui no estúdio fazem tratamento para dor lombar, mas cada um tem os seus exercícios direcionados e cada um evolui de um jeito. Tem aluno que 2 aulas já apresenta melhora, tem outro que leva um pouquinho mais, né? Que a gente trabalha de acordo com, primeiro ponto, a consciência corporal do aluno. O aluno tem que entender o que está acontecendo com o seu corpo, como ele se movimenta, quando ele senta, de que maneira ele senta, né? Então, uma educação postural, exatamente. Organizando o nosso corpo para poder estabilizar bem, para que não tenha mais esse incômodo da lombar. Exatamente. Exatamente. Porque o que acontece? A gente tem que descobrir o que levou aquele indivíduo a desenvolver aquela dor, né? Porque uma pessoa com 40 anos apresenta hérnia de disco e outra não. Então não adianta você pensar apenas em, né, desaparecer com a dor, né? Você precisa tratar a causa. Qual foi a causa? É uma postura incorreta, é uma simetria, né? Então a gente avalia o aluno quando ele está chegando aqui, como que é o andar dessa pessoa, né? Como que ela se posiciona? Ela tem alguma simetria de um membro inferior para o outro? Uma perna mais curta do que a outra? Uma hiperlordose, um excesso de curva na sua lombar? Ou ela é uma pessoa totalmente encurtada e não tem curvatura nenhuma, tá? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora que você vai estabelecer ali um processo, né, de tratamento para aquele indivíduo. Então, os estudos hoje em dia, todos apontam, né, eu tenho vários, inclusive, se alguém quiser depois me manda aí que eu posso estar passando. Mas a maioria dos estudos apontam que o tratamento conservador, né, que é muitas vezes a fisioterapia, precisa vir num primeiro estágio, se a dor estiver ali muito forte, muito aguda, então a fisioterapia, e um tratamento como o Pilates, por exemplo, para resolver. A cirurgia, hoje em dia, os médicos utilizam em último caso, né, de 3 a 5% das pessoas acometidas de hérnia de disco, né, só nesses estágios bem graves mesmo, quando a pessoa perde totalmente a força da perna ou, né, não consegue controlar ali o esvaziamento da bexiga, apenas nesse caso, porque a cirurgia ela vai corrigir ali, né, essa extrusão, essa estrutura que saiu do lugar dela. Então a cirurgia vai e corrige, mas o que desencadeou essa hérnia de disco? Isso a cirurgia não pode fazer por você. Então você mas se você continua com aquele mecanismo de lesão, que é um excesso de curvatura, ou uma postura errada, ou um membro inferior, né, diferente do outro, você vai ter um acometimento em uma outra vértebra. Até mesmo porque aquela vértebra ela já deixa de participar do movimento. A partir do momento que você faz uma cirurgia, ela perde a capacidade dela de se movimentar como movimentava antes. Então, uma outra vértebra vai ter que trabalhar para, né, fazer o papel das duas. Então, há uma sobrecarga maior ainda nessa região, certo? Então, a cirurgia é em último caso, tá? Então, a gente vai trabalhar primeiro, né, a consciência corporal. E acreditem, a maioria das pessoas que desenvolvem esse problema, né, esses tipos de problema de coluna, uma das grandes deficiências dela é entender o seu corpo, como o seu corpo se movimenta, como o seu corpo para, né? Tem muitas pessoas que às vezes elas estão ali, uma posição que era para estar relaxada, elas estão todas encurtadas, todas tensas, e ela nem se dá conta disso, tá? Então a consciência corporal, trabalhar o seu corpo de maneira harmoniosa, tá? E aí, a maioria das pessoas chegam aqui para nós, muitas vezes, né, até carta de médico, mas muitas vezes nem é o médico mesmo. A própria pessoa que chega aqui fala, então, eu tô com dor e eu preciso trabalhar fortalecimento. Na cabeça das pessoas, o que resolve é fortalecimento. Puxa ferro. Sabe, ganhar massa e... Gente, não é. O fortalecimento, ele é importante sim, mas ele é uma das últimas etapas do tratamento.
Primeiro que se eu vou realizar um trabalho de fortalecimento sem ter consciência corporal, geralmente é uma das grandes causas de lesão em atividade física. A pessoa ela vai colocar uma carga ali que o corpo dela não está preparado para receber. Então, muitas pessoas comentam aqui com nós, porque me lesionei fazendo musculação. Musculação lesiona. Gente, musculação não lesiona. Musculação também é um excelente método de treinamento. Mas a pessoa precisa estar preparada para executá-la, tá? O limite dela, né? Exatamente, a questão, né, da sua mecânica de movimento. Então, isso é muito importante, tá? Não é força. E quando se trata de coluna, de core, né, do centro do seu corpo, para onde se expande as suas forças e a sua estabilização, o que você precisa é trabalhar estabilização, tá? Tônus muscular, não força muscular. Porque o nosso core, ele não fica carregando peso o dia todo. Você pega um pezinho lá e fica o tempo todo fazendo uma flexão de tronco. Não! Então você não precisa dessa força. Tanto é que as nossas fibras dos músculos do core, né, do core house, como a gente chama do Pilates, elas não são fibras brancas, elas não são fibras de força. Elas são fibras vermelhas. O que você trabalhar é a resistência dessa musculatura, é a capacidade dela se estabilizar, tá? Porque aí eu consigo me movimentar sem gerar uma sobrecarga na coluna. Primeiro ponto. Então, consciência corporal, tá? Ajudar o indivíduo a entender os movimentos do corpo dele, como se movimentar com qualidade, estabilização e terceiro, muito importante também, mobilidade. Eu preciso ter a capacidade de me movimentar, porque eu tenho tantas articulações, a coluna, gente, a coluna, elas são constituídas, são 5, 12, 20 quantas vértebras? Gente, são 20 e poucas vértebras, são 7 na cervical, 12 torácica, mais 5 na lombar, mais o sacro. Então, imagina de articulação que a gente tem. Então, uma coluna, ela não pode ser rígida. Se ela tem tantos encaixes assim, é justamente porque ela tem que ter a capacidade de se movimentar em vários planos. E aí, às vezes, a pessoa ela chega aqui, nossa, eu não posso flexionar meu tronco. Se ela derrubou a chave do carro dela no chão, como que ela vai pegar a chave do chão? Então, ela tem que ter essa capacidade de mobilidade, tá? Estabilidade e mobilidade. Eu não posso ser um corpo rígido, porque eu fui feito para me movimentar, certo? E após, tá? Essa mobilidade, aí sim, você entra com exercícios de fortalecimento, com alongamento, porque quanto mais amplitude, né, articular você tem, você vai se movimentar de uma maneira muito mais harmoniosa, você ganha capacidade de se movimentar muito mais. Então, são etapas, tá? São etapas e cada indivíduo reage a uma etapa de uma forma. Não tem receita de bolo. Eu não posso falar pra você, você tem ar disso, você vai fazer isso. Não, a gente vê que cada aluno aqui a gente trabalha de uma forma, tá? Tem aluno que tem uma consciência corporal excelente, aí ele chega aqui em 2 semanas e ele já entende tudo que você pede. Ótimo! Tem pessoas que nunca fez nenhum exercício físico na vida. E aí quando você pede para ela fazer um movimento de braço, ela se encurta inteira, E aí, você tem que trabalhar tudo isso primeiro para depois começar com exercícios um pouquinho, né? Que recrutem mais um pouco da musculatura. Então, são etapas, não tem receita de bolo, tá? E o importante é começar. O que a pessoa tem que ter na consciência dela é que a dor, ela não é ruim, tá? A dor, ela é benéfica. A dor, ela nos faz bem. Porque sem a dor, você não teria um alerta de que alguma coisa não está bem no seu corpo, que alguma coisa está lá caminhando de uma forma equivocada, tá? Então, a dor, ela te orienta. O problema é que as pessoas ignoram a dor, achando que um relaxante muscular, um anti-inflamatório, tudo isso vai resolver, tá? Então, se seu corpo te deu algum sinal, obedeça. Você não precisa se preocupar, você não precisa mais, vai atrás, descubra um tratamento, porque por pior que esteja, tá? É isso que eu sempre falo. Mas disco, ela inicia de um jeito e ela pode chegar num estágio muito pior, tá? Chegando até a questão da cirurgia mesmo. Mas é porque você ignorou os sinais do seu corpo, certo? Então, muito importante, comece,
comece a tratar. Comece devagar, mas comece, tá? Porque senão você pode sentir as consequências lá na frente. Porque aí a gente vem acumulando sedentarismo, sobrepeso, né? Os anos de vida, porque é inevitável, né? Então, quanto mais o tempo vai passando, o corpo da gente ele vai entrar inevitavelmente num processo degenerativo. Faz parte, só não vive isso quem vai antes, né? Mas para quem quer viver mais aí, você tem que entender que o seu corpo após os 30 anos, né? Tem estudos apontando hoje em dia até menos, o seu corpo ele já passa a entrar num processo degenerativo. Você começa a produzir, né, bem menos hormônios, enfim, tem uma série de consequências do metabolismo que afeta diretamente, tá, na nossa massa magra e por consequência uma massa magra mais fraca, você vai ter menos tração ali nos seus ossos, perdendo também massa óssea. Então é um processo inevitável, mas a gente pode fazer muito por nós se você começar a cuidar. Então, os problemas da coluna são basicamente isso daí, começam desse jeito, afetam essas estruturas e tem como você melhorar muito, tá? Tem pessoas que chegam um certo tempo, elas até esquecem que tem algum problema na coluna, até esquecem que tem hérnia de disco. Levam uma vida normal, tá? Fazem outros tipos de exercício físico, caminham, trabalham o dia inteiro. Não é normal sentir dor, não é normal sentir dor, você não precisa conviver com a dor, tá? Mas você tem que respeitar quando o corpo te manda esse sinal, ok? Então agora a gente vai fazer aqui alguns exercícios demonstrativos, tá? De como a gente inicia esse processo de tratamento com o aluno aqui no estúdio. Se vocês tiverem aí... Bom, eu vou começar a demonstrar aqui com a Carol. Carol, você quer pegar um tatame para você ajoelhar? Acompanhando aí de onde vocês estão, nós vamos começar agora. Então, acha um espaço que vocês consigam deitar de barriga para cima. Deite, Carol, acho que aqui você vai aparecer bem. Gente, primeiro princípio do Pilates e por que ele é tão importante para nós, né, nos tratamentos aí da coluna. É a respiração. Que através da respiração eu percebo se o aluno tem alguma dificuldade em controlar os músculos abdominais dele, se ele compensa em alguma região, tá? Então, ó, pode levantar, Carol, você tá de top? A camiseta só para mostrar sua costela, só levantar. Ó, só para vocês entenderem aqui o que acontece durante uma respiração. Deixa a mão só aqui embaixo para eles verem a sua costela, Carol. A Carol, ela vai inspirar da maneira que a gente, né, orienta o aluno a fazer se abrir. Aqui nós já conseguimos um alongamento da musculatura abdominal. E agora a Carol vai soltar o ar. Olha as costelas dela descendo. Olha a ativação da musculatura do core. Inspira, ó, alonga. Aqui ela está alongando os músculos abdominais. E expira. Para uma pessoa que está com muita dor, gente, quando ela está numa crise de dor de coluna, muitas vezes uma simples respiração como essa, ela já vai sentir trabalhar, tá? Muitas vezes ela consegue o alívio só respirando desse jeito. Então aqui eu promovo alongamento dos músculos abdominais, tá? Ó, transverso, os oblíquos, os intercostais. E aí, lentamente, venho fechando as minhas costelas, ó. Aí você apalpa aqui, transverso da Carol, tá? Então, por isso que a respiração, ela é tão importante. E aí, então, a gente vai trabalhar com a estabilização. Eu quero ver como que tá a estabilidade desse core dela. Coloca pra mim, Carol, por favor. Vocês podem colocar, se vocês conseguirem aí, ó, uma toalha de banho. Enrola bem uma toalha de banho e aí vocês vão posicionar ela embaixo do sacro, tá? Então eu tenho a curvatura da lombar, eu vou posicionar a toalha de banho embaixo do sacro, como eu coloquei a bolinha aqui embaixo do sacro da Carol, que é aquele osso bem largo, tá? A gente costuma dizer que é o V do biquíni da carioca, ele forma um V aqui. E aí dessa posição, abre um pouquinho os seus braços, por favor, Carol. Ela vai trazer para mim uma perna na posição que a gente chama de cadeirinha. Venha mais para trás.
Ó, acho que aqui vocês conseguem ver melhor. Então aqui eu consigo estabilizar, tá? A lombar e a pelve da Carol, eu consigo fazer esse movimento sem nenhum problema. Ela vai tirar um pé do chão e vai trazer na posição de cadeirinha, tabletop, que é um ângulo de 90 graus, joelho e quadril. E pode trazer outra. E aí, eu percebo se o abdômen da Carol se manteve estável, tá? Se ela conseguiu fazer esse movimento sem dor, sem incômodo. Devolve uma perna só, Carol. E volta. Muitas pessoas, quando vão realizar esse movimento, elas perdem totalmente a estabilização do abdômen. Faz com a pessoa que vai perder, Carol. Pode soltar mesmo o abdômen. Ó. Aqui, essa curva dela aumenta, ela desaba, tá? Ela não consegue manter a sua lombar apoiada na bola. Desce de novo, Carol. Ou então, o abdômen dela que tá aqui ativo, ele vem aqui pro alto. Ó. Conseguem perceber? Olha o que aconteceu, olha o abaulamento no abdômen dela. Ou seja, ela perdeu a estabilização que eu tanto preciso. Então, eu começo ensinando o meu aluno, né, a estabilizar essa região. Isso é muito importante. Vamos de novo, Carol. Ó, agora já certinho de novo. Tá? Ó o abdômen dela. Continua alinhado, neutro, como deve ser. Tá, aí meu aluno consegue já se manter então nesse alinhamento. Aí eu consigo já trabalhar um pouquinho mais estabilidade, estendo uma perna lá no alto. Isso. A outra. Tá? E vou evoluindo. Muitas pessoas vão ter dificuldade de fazer essa extensão como a Carol está fazendo. O joelho não se estende. Aí eu já percebo que, além de tudo, meu aluno tem um encurtamento no posterior dele. Muitas vezes também uma das causas aí de disfunção, tá? Que a gente precisa trabalhar. Posso encostar um pé só lá no chão e volto. E alterno. Então, um movimento bem básico que eu inicio com o meu aluno, que eu vou avaliando, que eu percebo se ele consegue manter essa estabilização. Se ainda assim, com a ajuda aqui da bolinha ou uma toalha, ele não conseguir manter essa estabilidade, a gente ainda inicia com exercícios mais básicos. Como a gente sempre fala, Pilates, menos é mais. Não adianta eu colocar um exercício super legal, que trabalhe muito meu abdômen, meu core, se o aluno não tem essa capacidade, tá? Aí sim eu posso levar ele até uma lesão. Mulheres desenvolver uma diástase abdominal, que é aquele afastamento dos retos. Muito bem. Agora desce com controle, Carol. Tá? Um exercício de estabilidade. Agora eu vou ver no meu aluno o quanto ele consegue trabalhar essa lombar em diversos planos, tá? Então, dessa posição, eu vou pedir para a Carol uma retificação da coluna. Então, ela vai realizar para mim um movimento de subida aqui da pelve, como se vocês quisessem, ó, juntar esse ossinho do quadril com a costela, tá? Ó, fica bem perto aqui o quadril da costela. Agora, eu vou pedir para a Carol afastar ela da costela, o máximo que ela conseguir. Agora, ela vem para uma hipertrose. Se ele não está sofrendo uma protrusão, se ele não está indo muito para cima. E aí o movimento, ó. Empurra a lombar para baixo. A maioria das pessoas, em algum desses momentos, vai sentir algum incômodo, tá? Dependendo da posição que tá a hérnia de disco dela, onde rompeu lá o núcleo, em algum desses movimentos pode ser que ela sinta incômodo, porque daí a musculatura entra em tensão, e aí muitas vezes não é nem por conta do disco, da hérnia de disco, às vezes é uma questão mesmo muscular, de tensão, tá? E aos poucos a gente tem que ir liberando essa lombar, esse quadril, para ganhar mais mobilidade. E aí, a hora que ela realiza esses movimentos, que ela consegue liberar essa tensão, já há um relaxamento muito grande. Posso fazer movimentos laterais para trabalhar um pouquinho mais a região do quadril. Eu empurro a bolinha de um lado para o outro, ó. Eu tombo o meu quadril de um lado para o outro e vou ganhando mobilidade na minha lombar.
um exercício muito importante. E aí eu vou testando o meu aluno, tá? Eu inicio desse jeito mesmo. Aqui a gente começa bem aos poucos. Tá? Eu vou exercícios de acordo com a resposta que o aluno me dá, tá? Tem aluno que faz isso aqui tranquilamente, a gente já vai evoluindo para outros exercícios. Tem aluno que tem muita dificuldade. E aí você tem que ficar nesses exercícios por várias aulas, até que ele me permita, tá? Evoluir para exercícios mais elaborados. Ótimo. Agora, você vai entrar para mim na posição de 4 apoios, Carol, por favor. E aqui eu vou avaliar a curvatura da Carol, tá? Então, ela vai colocar os joelhos bem embaixo do quadril e as mãos bem embaixo do ombro. E aqui eu vou ver a curvatura, então, da coluna da Carol. Quer ver? Carol, faz uma curvatura bem retificada para mim. Sobe sua lombar, sobe lombar. Ó, a maioria das pessoas que tem dor na lombar, ou ela não tem curva nenhuma aqui na lombar, tá? E tem uma hipercifose, tá? Ou ela despenca. A lombar dela é bem despencada. Ó, ela tem essa curva aqui exagerada. O que eu preciso primeiro ensinar o meu aluno? O que eu preciso proporcionar para ele? Um alinhamento dessas curvaturas. Então, cada curva ela tem o seu lugar ali, ela tem o ponto neutro dela. A lombar, ela tem uma curvatura, tá? Mas é uma curvatura neutra. E a torácica também e a cervical também. Como que eu sei que a minha coluna está alinhada? Então, o meu bastão, ele tem que encostar no saco, então ela tem não encosta na lombar, ela tem uma leve curvaturinha. Então, ó, bastão aqui, minha mão passa por debaixo do bastão. Ela encosta na torácica, tá? Porque aqui a gente tem uma cifose, onde eu tenho a proteção lá do meu pulmão, do meu coração. Então, geralmente, onde a coluna passa, que a gente tem órgãos tão importantes, né, vitais, como o pulmão e o coração, eu preciso dessa proteção. Então, tem aqui uma cifose. E, ó, na cervical, uma lordose, eu também tenho uma leve curvaturinha. Então, eu preciso fazer com que o meu aluno entre nessa postura neutra. Mas a maioria vai chegar pra mim, ó, faz de novo, Carol, a lordose lá. Tira a curvatura, ó. Ou uma curva exagerada, ou então sem curva nenhuma. Vai, põe bastante, tira a curva da lombar e faz uma cifose na torácica. Tá? E aí meu bastão, ó, não se encaixa no aluno de jeito nenhum. E aí eu vou dando comandos até que o corpo dele entenda, tá? Ele tem que entender com o corpo e com a cabeça. Só a cabeça entender e o corpo não responder não adianta, tá? Ou só o corpo entender e aquilo não ficar na cabeça dele, certo? Comecei a estabilizar o meu aluno, aqui mais um exercício de estabilidade também. Vocês vão tirar um joelho do chão e estender essa perna lá para trás. Só que eu não posso perder o ponto da minha coluna. Venha só um pouquinho mais para frente, Carol, por favor. Para frente aqui. Isso. Ó, então o bastão está apoiado. E agora ela estende a perna lá para trás e retorna. Vamos fazer uma perna só. 2, 3. Percebam que o bastão está perfeito aí na coluna da Carol. Tá? Pode fazer outra, Carol. Quem está fazendo? Oi? Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Então, ó, tô trabalhando a consciência corporal da Carol, como ela vai manter o alinhamento da coluna dela e ao mesmo tempo já trabalhando a musculatura. Tá? Para quem está acompanhando, realizando os movimentos, pode perceber que esse movimento ele cansa, porque você não está fazendo de maneira aleatória, você não está simplesmente empurrando uma perna lá para trás para trabalhar o seu glúteo. Tá? Você está trabalhando o seu corpo como um todo. Certo? Só mais um. Aí. Agora levante-se devagar, Carol. Vamos puxar a cadeira um pouquinho mais para cá.
Agora, alguns exercícios que a gente faz nos aparelhos aqui de Pilates, tá? O pessoal tem bastante dúvida. E aí, eu vou dar a opção para vocês. Vira ela de lado para cá, Carol, por favor. Isso, ótimo. Fica na frente do pedal dela. Vai precisar espaço para mim. Manter o alinhamento da coluna. Carol, vamos imaginar, Carol, que é um aluno intermediário. Então, deixa suas mãos estendidas, aproxima só um pouquinho da cadeira. E aí, vocês podem fazer esse exercício segurando uma toalha de banho. Posiciona um pé em cima do pedal, Carol. Isso. Faz ponta, tá? Então, ó, a gente vai ajustando aqui os aparelhos, as molas, de acordo com o exercício, de acordo com o condicionamento do aluno, tá? Então, aqui, mantendo a coluna bem neutra, ela não vai perder a estabilidade dos ombros, nem da lombar. Ela vai empurrar esse pedal lá pra baixo. Tá pesado aí? Tá bom. E retorna com o controle, tá? As mãos no pedal da cadeira vai tentar desestabilizar o equilíbrio da Carol. E aí, com o controle, ela inspira, solta o ar, ela estende. E aí, se você está em casa, você vai segurar aqui, ó, a toalha de banho. E aí, você vai deixar a sua perna ir para frente e volta aqui para cima. Para frente e volta. Tá? É um exercício que ao mesmo tempo fortalece os membros inferiores, ele vai também trabalhar a sua estabilidade, o seu equilíbrio. Vamos fazer outra perna, Carol. Tá? Quem está acompanhando, faz alguns movimentos com uma das pernas, deixa a perna mais difícil no apoio e trabalha a dissociação do quadril com a outra perna na toalha. Certo? É muito importante para quem tem esses incômodos na lombar trabalhar essa dissociação de membro inferior com a lombar e o quadril. Certo? Então, o Pilates, ele vai trabalhar o indivíduo como um todo. Eu não vou olhar só para a lombar do meu aluno. Eu preciso equilibrar as estruturas dela, porque geralmente se ele desenvolveu esse problema, é porque ela estava sobrecarregada por algum motivo, por alguma estrutura que ou estava em excesso de tensão ou enfraquecida demais. Certo? Muito bem. Agora, dessa posição, Carol, dê a volta ali por trás da cadeira e aí você vai deitar de barriga para baixo, né? Isso. Deitou, se apoiou, as mãos no pedal. Agora eu vou trabalhar um pouquinho dessa mobilidade de coluna em extensão, movimento que a gente não costuma fazer no dia a dia, por isso que a musculatura posterior da coluna ela acaba, né, ficando muito relaxada, enfraquecida, porque a gente não costuma estender a nossa coluna, isso é muito importante. Inspira, solta o ar, estende, estende, tá? No seu limite. A Carol fez, né, uma extensão bem grande, porque ela já está acostumada com esse movimento, mas aqui a gente vai testando o aluno. Então ele vai deitar. Vou fazer aqui junto com a Carol. Ver se vocês podem fazer no chão mesmo. Começou. E aí eu posso fazer um movimento bem curtinho. Ó. Tiro os meus ombros e o meu pescoço e a minha cervical e retorno. Inspiro. E alongo. A partir do momento que meu aluno vai ganhando mais amplitude de movimento, eu posso aumentar a extensão. Inspiro, exalo e agora eu retiro o cotovelo e o antebraço. Tá? O importante é não realizar o movimento em bloco. Então eu realizo o movimento mobilizando vértebra por vértebra. Inspiro e exalo e alongo, certo? Nessa posição eu posso ficar deitada. Carol, empurra sua cadeira só um pouquinho para frente. Eu posso me manter na extensão e novamente trabalhar a dissociação de quadril. Então eu posso, ó,
trazer um calcanhar aqui para trás, estendo, trabalhando um pouquinho os inferiores, posterior e glúteo. Então a Carol mantém a estabilidade, aqui também mantém a estabilidade, tá? E aí eu uso muitos aparelhos, né? No caso ali a Carol, com a mola, porque a mola nos favorece, tá? Ela pode diminuir a sobrecarga na hora de executar um movimento. Certo? Agora você vai sentar de lado, Carol. Agora eu vou trabalhar um pouquinho mais de mobilidade em outro plano, virei cebolinha agora. Carol pode, isso, estendida, mão no pedal, e aí a gente vai mobilizar a coluna lateralmente, tá? Inspira, solta o ar, alonga e retorna. Inspiro e retorno. E aqui no aluno a gente vai realizando as correções durante o movimento, tá? Eu percebo se o ombro dele não está muito tenso, eu preciso manter o espaço do ombro, tá? Para as orelhas, então o ombro relaxado. Se ele não está esmagando demais aqui as costelas dele. Então, dentro do movimento, a gente vai estar trabalhando esse equilíbrio postural no aluno, tá? Para que ele realize o movimento sem compensação e sem tensão, certo? Para que a gente tenha ativação do que a gente realmente precisa. Então, aqui o que eu estou buscando nesse movimento com o meu aluno, com a Carol, que ela alongue essa região aqui do quadrado lombar, tá? Que é uma estrutura muito importante quando a gente se refere à lombar. Se esse músculo está sob tensão, ele está, né, em espasmo, enfim, ele está em desequilíbrio, provavelmente ele vai sobrecarregar a região da lombar, certo? Então ele é muito importante. E aí eu posso trabalhar numa pranchinha lateral já pensando no fortalecimento dessa região. Então pode descer, Carol, pedal, passa a perna direita por debaixo da esquerda, venha só um pouco mais para baixo, alinha o ombro. Então eu alinho o meu aluno, posso trabalhar com a mão aqui no alto ou com a mão atrás da cabeça. E aí agora eu trabalho de consciência corporal, mais fortalecimento e estabilização. Eu deixo o tronco subir o quanto for possível, sem me entortar, sem perder aqui a estabilidade dos ombros e sem enrolar para trás. Você percebe que quando o aluno tem fraqueza, quando ele for realizar essa flexão lateral do tronco, ele vai fazer isso aqui, ele vai tombar para trás, tá? Então aqui eu ensino o meu aluno a estabilizar o quadril dele. Trabalho esse fortalecimento. Posso iniciar bem curtinho, vou desafiando, vou percebendo quanto meu aluno consegue. Eu não preciso chegar lá no alto com ele. Certo? Pode levantar, Carol. Então, para quem não conhece os aparelhos de Pilates, essa é a chair, a famosa chair. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho mais de estabilidade nesse outro aparelho, que é o reformer, tá? Vamos virar ali, Carol? Só levanta um pouquinho a barra pra mim, vou posicionar agora aqui no reformer. Aí tá bom, tá ótimo. Então, deite-se devagar, a entrada nos aparelhos é um processo muito importante, então você orienta o aluno em todos os momentos. Ela vai encaixar a cabeça dela ali nas ombreiras. Isso, muito bem. Na Carol. Isso. E agora, dessa posição, eu venho aqui no meu aluno, percebo se ele está com a coluna neutra, estabilizada, ombros relaxados, lombar neutra. E agora ela vai estender para mim os joelhos dela, empurrando o carrinho aqui para trás. Tá? Alonga bem os joelhos. Isso. E aí, um encurtamento muito comum em quem tem dores na lombar é o
calcanhares na ponta. E dessa posição agora ela vai afundar os calcanhares para debaixo da barra, que os pés dela estão apoiados. E agora ela vai empurrar o pé lá para o alto. Tá? Esse é um alongamento muito importante. Isso. E aí, vamos fazer a mesma coisa, só que com o pé no alto, tá? Vocês vão utilizar a toalha. Então, vocês vão ficar com uma perna esticada no chão. E aí, tira uma perna e apoio, Carol. E aí, com o pé aqui no alto, a perna estendida, com a toalha, você vai aproximar a ponta dos seus pés do seu joelho e relaxar, tá? Então, ó, puxa bem a ponta do pé, sinta alongar todo o posterior da coxa e empurra lá pro alto. Certo? Também dá pra fazer em casa. E descer. Pode retornar, Carol. Ainda com os pés apoiados na barra, só que agora mais os calcanhares. Esse vocês podem fazer com os pés no chão mesmo, tá? Para quem nunca fez esse tipo de movimento. Ou pode fazer com os pés apoiados numa parede. Então vai inspirar, soltando o ar, contrai, né? Estabiliza lá o abdômen e o glúteo e começa a direcionar os seus joelhos para longe do quadril, tá? Então a intenção desse movimento é direcionar os joelhos para longe do quadril para você ganhando espaço nessa região da lombar e da pelve. E aí desce retornando aos poucos, tá? Sentindo o que seu corpo responde a esse movimento. Tem muitas pessoas, quando tem dor na coluna, quando pensam em elevar o quadril, a pessoa já aciona um sinalzinho vermelho lá e o medo em realizar o movimento, às vezes, acaba fazendo a pessoa, né, sentir um exercício que costuma trazer muitos benefícios também, dor na lombar, tá? Desde que eu promova esse alongamento, esse crescimento axial. Eu não posso subir espremendo os meus glúteos, o meu abdômen ou a minha lombar. Ótimo. E agora só mais um, Carol. Pode pegar as alças aqui do reformer. Agora aqui eu já vou trabalhar um pouquinho mais de membros superiores e inferiores, tá? Com a carga, porque aqui no reformer a gente não tem as molas. Se você está acompanhando aí os movimentos, você pode realizar o mesmo movimento, só que sem carga nenhuma, sem mola, tá? Então, nós vamos ir lá para a posição de pernas em cadeirinha, só vou abaixar aqui embaixo. Pernas em cadeirinha. A Carol vai descer os dois braços dela em direção ao quadril. Isso. E vai manter a perna aqui estabilizando o abdômen, tá? Já ativando também o abdômen. Não é um movimento só de estabilização. Aqui ela já está promovendo uma ativação dos músculos abdominais. Tá? Sempre associando com a respiração. Muito importante a gente não bloquear a respiração, porque como eu expliquei para vocês no início, ela é responsável aí pela movimentação, tá? Mobilidade e fortalecimento dos músculos do abdômen, além de, né, de tantos outros benefícios aí que a respiração nos promove, que não é